Olá, senhores. Aqui é o professor André, de Física. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, em especial a parte de eletrodinâmica. Beleza? Então vamos lá e me sigam. Olá, senhores. Aqui é o professor André, dando continuidade ao nosso assunto de Física, em especial a parte de eletrodinâmica. Hoje vou tentar falar de alguns itens para vocês, tipo corrente elétrica, tá? E um pouquinho mais sobre resistores elétricos e em seguida uma lista de exercícios para vocês. Então vem aqui para a gente dar início a esse conteúdo. Olha só, a parte que nós estamos estudando é eletrodinâmica. O que a eletrodinâmica estuda? É a parte da física que estuda o movimento das cargas elétricas, tá? Então dê uma olhadinha aqui comigo. O item principal que a gente vai estudar é o conceito de corrente elétrica. Mas o que seria essa corrente elétrica? Ela é o movimento ordenado das cargas elétricas. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Se eu pegar um fio, qualquer fio já desligado, será que eu já tenho corrente elétrica ali? Não. Tá? Tipo, eu vou usar um ventilador em casa. Para eu ligar esse ventilador, eu tenho que colocar ele na tomada. Na hora que eu boto na tomada, que eu ligo o ventilador, a gente tem a corrente elétrica passando que vai fazer com que esse ventilador funcione. Beleza? Se o fio estiver desligado, obviamente, a gente não tem a passagem de corrente. Então, espera aí, professor. Eu preciso de quê? Eu preciso de alguém para movimentar essas cargas. E quem é esse alguém? No caso que eu falei do ventilador, é a tomada, é a voltagem, tá? É a tensão elétrica que é dada em volts, tá? Então, preste atenção. Se o fio que eu falei para vocês, no caso o ventilador, tivesse desligado, os elétrons possuem esse movimento aqui, desordenado, estão em movimento aleatório. A partir do momento que eu pego este fio e ligo na tomada, a tomada, quando vocês começarem a estudar aí nos livros, ele representa um polo maior, um polo menor, o maior como positivo e o menor como negativo, tá? Esse cara aqui é que é dado em volts, que é o que eu falei ainda há pouco, que é a tensão elétrica. Tá? Então aqui eu tenho a DDP, que é dada em volts. Então o que aconteceu? Na hora que eu liguei na tomada, os elétrons criaram um sentido de movimento. Então, nesse caso aqui, o que a gente criou? A gente produziu o movimento de cargas elétricas, o que vai gerar essa corrente elétrica para a gente. Tá bom? Então, resumindo, eu só tenho corrente elétrica se eu tiver DDP, se eu tiver voltagem. Ok? Olha só, eu fiz um esquemazinho para vocês aqui, para a gente tentar entender o sentido dessa corrente. Porque antigamente a galera acreditava, né, os estudiosos que deram início a esse movimento de corrente, de cargas, que prótons se movimentavam. E hoje a gente sabe que isso não é assim fácil para a gente colocar um próton em movimento. Então, como acreditava-se que o próton se movimentava, idealizou-se a corrente elétrica seguindo o movimento dos prótons. Tá? E essa corrente que segue o movimento desses prótons chamou-se de sentido o quê? Convencional. Tá? É o sentido convencional. Mas hoje sabe-se que o sentido de movimento das correntes é o movimento das cargas elétricas, que é o sentido quê? Da corrente real. Então, os elétrons se movimentam. Aqui eu botei uma pilha com uma lâmpada, né? Produzindo aqui a ideia da corrente elétrica. Mas, professor, para o vestibular, o que eu vou precisar? Meu filho, para o vestibular, a observação é bem prática para vocês. Lá na hora que você for fazer as questões, eu digo assim, te lembra disso aqui, ó. O sentido da corrente é oposto ao movimento dos elétrons. Então, nesse exemplo bem aqui que eu botei para vocês, os elétrons se movimentando da direita para a esquerda, no sentido contrário, a gente bota a setinha para indicar a corrente elétrica. Então, para efeitos de prova, para efeitos de conta, essa observação vai te ajudar muito tu entender que o sentido da corrente ela é oposto ao movimento dos elétrons. Tá? Agora me ajudem.
antes de falar do sentido da corrente, antes de falar da corrente elétrica propriamente, a gente tem que entender o seguinte: poxa, na hora que eu liguei aqui na tomada, essa tomada colocou essas cargas em movimento. Na hora que eu liguei o ventilador, na hora que eu liguei o som, na hora que eu liguei a televisão, cargas começaram a entrar. E aí? Como é que eu faço para quantizar essas cargas? Como é que eu faço para saber essa quantidade de cargas? Então, o que eu fiz aqui? Um exemplo prático para vocês entenderem a fórmula simples. Eu botei aqui um fio e aqui eu botei uma carga, primeiramente, passando. Vamos botar assim, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma carga passando. Então, para eu calcular essa quantidade de carga, vai ser 1 vezes a carga do elétron, a carga que a gente chama também de carga elementar. Se eu colocasse aqui 2 elétrons, a quantidade de carga seria 2 vezes E. Se eu colocar, meu filho, 3 elétrons, essa quantidade de carga ela vai ser 3 vezes E. O que significa? Se eu colocar aqui para a gente N, se eu colocar aqui para a gente N elétrons, o que a gente tem? Que a quantidade de carga vai ser N vezes E. Esse N, então, significa o quê? O número de cargas que você viu passando no condutor, que ele vai te dar lá na hora de resolver o problema. Nós vamos fazer um exemplo sobre isso. Tá? Então, quem é esse E? Esse é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Essa é a quantidade de carga, essa é a unidade de carga que eu tenho para vocês no sistema internacional. Tá bom? Só que o que é interessante? A gente está falando com algo muito pequeno. Então é interessante que vocês saibam como é que eu vou fazer essas transformações nos submúltiplos. Porque lá você vai pegar milicoulomb, algo pequenininho, um microcoulomb, menor ainda, um nano e um pico. Então essa relação aqui para vocês é interessante que vocês saibam. Porque lá na hora ele vai te dizer assim, eu tenho uma quantidade de carga de 9 nanocoulombs. Então o que você vai fazer nessa hora? Se ele te pedir no SI, no sistema internacional, você tem que trabalhar em coulomb. Então o que a gente faz? Nesse caso, você vai ter que transformar de nano para coulomb. Então você vai multiplicar aquele cara lá por 10 a menos 9. Tá bom? Seria isso que a gente teria que fazer. Aí agora eu vou falar para vocês da fórmula da corrente elétrica. Continuando aqui o nosso assunto, tá? Sobre corrente elétrica. E aqui a gente tem o seguinte, a fórmula analítica para a corrente. Então, presta atenção. Nós vimos que no fio passam cargas durante um tempo. E essas cargas nós vimos que é N vezes E. Então, quem seria essa intensidade de corrente? É a carga dividido pelo tempo. Tá bom? Essa intensidade de corrente que a gente está falando é a nossa fórmula. No sistema internacional, a unidade vem ser o quê? Coulomb por segundo. Que é dado em quê? Em ampere. Tá? Esse coulomb por segundo. Então, quando você vê lá quantos amperes passa nesse fio, o que a pessoa está falando com você? Está pedindo a unidade de corrente. Tá bom? Então, corrente elétrica é dada em amperes. Então, dê uma olhadinha aqui comigo. Uma dica para vocês. A intensidade de corrente é carga sobre tempo. Vimos que carga é o número de elétrons vezes a carga do elétron. Então, se eu pegar esta carga e substituir aqui, você vai ter que a intensidade de corrente ficou como? O número de elétrons que vão passar naquele fio durante um determinado tempo. Então, você pode utilizar essa fórmula, que é muito feita nos vestibulares, tá? Muito utilizada, e aqui de maneira aplicada para vocês entenderem até o conceito de corrente. Então, a intensidade de corrente é o número de elétrons que vão passar num determinado tempo. Ainda, eu havia falado para vocês sobre a quantidade de carga do coulomb, que era o mili, o micro, o nano e o pico. Só que agora a gente vai ter também essa passagem para o ampere, os seus submúltiplos. Você tem o mili,
o micro, o nano e o pico, tá? Então, você tem miliampere, 10 a menos 3, microampere, 10 a menos 6, nanoampere, 10 a menos 9 e picoampere, 10 a menos 12. Eu sempre digo assim para o meu aluno, para ele pensar de maneira rápida. Lá vai. Se você tiver dificuldade, tenta falar em sequência, uma sequência rápida. Mili, micro, nano, pico. Mais uma vez, mili, micro, nano, pico. Isso vai te ajudar na hora de você memorizar, porque não é só para o ampere, você pode pegar para várias unidades de medida, tá bom? Então, falamos um pouquinho aqui da fórmula, e agora a gente tem aqui um pouco sobre os gráficos da corrente. Nós temos em especial esses dois, que é o que mais eles perguntam, em especial mesmo esse primeiro gráfico. Esse gráfico é o da corrente contínua. Você vê que a corrente aqui, ó, ela é a mesma durante o intervalo de tempo. Tá? Você sai de T1 para T2, o gráfico continua essa reta constante. Tá? Esse gráfico, eu sempre costumo dizer para o meu aluno que ele é um gráfico de escala industrial. Ele é muito utilizado ali para pilhas e baterias, são esses elementos que a gente trabalha para o gráfico da corrente contínua. Tá? Agora, uma observação aqui interessante. Eu coloquei bem aqui no cantinho para vocês que nesse gráfico eu tenho essa área. Olha só, galera. Eu tenho aqui essa área. Que figura é essa? Professor, é um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Eu vou pegar a base do retângulo e vou multiplicar com a altura. Quem é a base do retângulo? É o ΔT. Quem é a altura do meu retângulo? É a corrente. Então, ΔT vezes I, quem é, senhores? Bem aqui, ó. Se você pegar o I e multiplicar com ΔT, você tem a carga. É isso mesmo. Nós vimos aqui que a intensidade de corrente era carga sobre tempo. Então, se o meu filho isolar esses dois caras, você tem a carga. Então, professor, isso aqui é a carga que a gente vai utilizar. Então, quando eu tiver um gráfico com uma figura geométrica e ele me pedir a carga naquele gráfico, você simplesmente vai saber que a carga ela é numericamente igual à área de quem? A área da figura. Ok?